Olá, tudo bem? Eu sou a aluna Maria Giovana dos Santos, sou acadêmica do curso de Fisioterapia da Unipar do Polo de Cianorte e vim apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão do curso, com o tema O papel da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos acima de 65 anos. O meu orientador é o professor Jefferson André Bortolino. Então, a população idosa ela tem crescido, tanto no Brasil quanto mundialmente, tem trazido questões importantes e impactos, tanto sociais quanto econômicos, e um dos seus fatores que precisa de uma atenção é o desafio que essa população enfrenta devido ao aumento de quedas e as recorrências e impactos que essas quedas trazem para os idosos. Esse trabalho, ele visa analisar por meio de uma revisão bibliográfica o papel da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos acima de 65 anos, identificar a contribuição da fisioterapia na redução do risco de quedas e analisar a efetividade e implementação de estratégias e intervenções preventivas. Então, o desenvolvimento, eu venho falar um pouquinho do envelhecimento populacional. Então, o envelhecimento populacional, como eu falei anteriormente, ele tem se dado tanto no Brasil quanto mundialmente e tem se dado devido à queda da taxa de natalidade e mortalidade. Então, com essa diminuição, tem aumentado a população idosa. Pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em 12 anos, segundo o IBGE 2022. Esse cenário traz impactos sociais e econômicos, porque é necessário visar e pensar na qualidade de vida da população idosa. Então, é necessário promover ali moradia para essa população, por isso temos visto muito programas de creches ou moradia para a população idosa, né, que não tem casas próprias e pagam aluguel. Também é necessário pensar na saúde, também para trazer qualidade de vida, e na economia, né? Como que o envelhecimento afeta na economia. Porque esses programas e a saúde precisa ser eficaz para que esse público tenha segurança. Um dos desafios enfrentados por eles são as quedas recorrentes. Então, segundo a OMS, entre 28% e 35% das pessoas com 65 anos ou mais sofrem pelo menos uma queda por ano. Então, as quedas elas passam a se tornar recorrentes. Conforme o avanço da idade, a pessoa, né, o idoso, passa a ter mais quedas. Com isso, acontecem fraturas, lesões, que levam a pessoa a precisar de hospitalizações. E muitas vezes, essa pessoa é necessário passar por cirurgia ou por uma reabilitação longa, o que leva a pessoa a ter um isolamento social, porque ela passa a ter medo de cair novamente, medo de cair na rua e não ter ninguém para ajudar, se sente envergonhada por cair, então ela prefere permanecer em casa. E todo esse medo, essa angústia, ou até se estiver ali no processo de reabilitação, pode causar o risco de depressão ou até mesmo desenvolver a depressão. A reabilitação ela é longa e difícil e muitas vezes não é total, então esse paciente ele passa a depender. Então o paciente que era independente, que tinha sua autonomia, que fazia suas atividades diárias, que morava sozinho, passa a depender de outro para tudo ou para quase tudo. Então, ele tomava banho sozinho, passa a depender de outra pessoa para dar banho nele, para fazer comida, para dar comida para ele. Esse paciente que morava na sua casa passa a morar com outra pessoa, ou passa a ter um cuidador para cuidar dele, ou também é necessário ser levado a um asilo porque os filhos não podem pagar um cuidador ou não podem ficar com esse idoso. Então, tudo isso causa um sentimento no idoso de constrangimento, de solidão. Então, por isso que o risco de depressão também é até grande. É grande, né? E com isso também, com esses riscos, podem levar até mesmo à mortalidade,
porque esse paciente pode cair, pode bater a cabeça, pode levar também a um traumatismo. Então, é uma das formas que ocorrem de traumas graves e sérios que podem acontecer com esse paciente. Mas podem acontecer diversos fatores para que seja levado à mortalidade. Então, a prevenção, ela vem para reduzir esse risco de quedas e deve ocorrer de forma precoce, assim prevenindo todos esses impactos ditos anteriormente. Então, devem ocorrer ainda na residência do idoso, porque muitas vezes é necessário fazer adaptações na casa desse idoso, é necessário retirar tapetes escorregadios, adicionar barras de acesso, de apoio, né? É necessário também analisar esse paciente, ver quais são as suas dificuldades, suas necessidades. É necessário, às vezes, fazer adaptações, tem muita escada, então é necessário colocar rampas de acesso também, retirar obstáculos, observar os calçados que esse paciente utiliza na sua casa, no dia a dia, observar também a iluminação, se ele mora sozinho, se ele cai, se ele consegue se levantar, se tem labirintite, pressão alta, diabetes. Tudo isso é importante para uma anamnese fiel, para que seja um plano de tratamento eficaz. O plano de tratamento ele é feito de forma individualizada, conforme as necessidades do paciente. Então, o plano de tratamento ele não é o mesmo para todos os idosos. Cada idoso ele tem as suas necessidades, as suas particularidades. Então, tem idoso que ele é totalmente funcional, né? Não tem dificuldade nenhuma para deambular, nada. Só que se ele cai, ele não consegue levantar porque ele tem labirintite. Então, é necessário trabalhar com esse paciente equilíbrio, trabalhar ali força para ele conseguir se levantar, fortalecimento das pernas, né? Então, é um plano totalmente exclusivo para cada paciente, conforme as suas necessidades. O papel do fisioterapeuta é exatamente esse. É o fisioterapeuta que vai fazer toda essa avaliação funcional, vai observar quais são as necessidades desse paciente. Então, essa avaliação pode ser feita tanto na casa do paciente, quanto também na clínica. Independente de onde for, é bom que tenha um acompanhante com esse idoso, ainda mais dependendo da idade dele. Porque muitas vezes ele não vai saber responder, se ele tem alguma doença, como que é a casa dele. Então, é bom esse responsável, seja cuidador, filho, primo, o que for, acompanhar esse idoso para poder tanto passar informações importantes para o fisioterapeuta, quanto também para receber as recomendações e orientações do que será necessário realizar com esse paciente e quais também as adaptações que serão necessárias fazer na casa desse idoso. Então, vai acontecer uma conversa ali com os familiares, vai fazer toda uma avaliação funcional com esse idoso, sendo assim, identificando as necessidades desse paciente e fazendo um tratamento individualizado. Então, a partir dessa avaliação, vai observar se ele vai precisar de algum dispositivo auxiliar, quais são as intervenções necessárias que serão realizadas com esse paciente, e vai passar toda uma educação em saúde e o processo ali do tratamento com o paciente. Então, as intervenções, elas vão ocorrer conforme as necessidades do paciente, mas como eu falei, né, totalmente individualizada, mas entre elas estão fortalecimento muscular, treino de equilíbrio, propriocepção e coordenação, treino de marcha, reeducação postural, orientações para autonomia e segurança. Então, depois de avaliar toda a necessidade ali do paciente, vai observar quais são as suas necessidades. Então, se o paciente precisar de algum dispositivo de marcha, se ele tiver dificuldade na deambulação, vai ver a necessidade de um andador, de uma bengala,
vai precisar ali, vai observar se precisa retirar os tapetes, precisa mudar o calçado, se ele precisa ali que tem alguém acompanhando ele, né? Se esse idoso não pode ficar sozinho. Depois de toda essa avaliação, vai acontecer todo o atendimento e as sessões fisioterapêuticas. A prevenção, na prática, muitas vezes ela não se dá como deveria. Então, muitas vezes o paciente ele chega já na fase de reabilitação, já depois de cair, depois de passar por uma cirurgia, depois de ter uma fratura, uma lesão, no processo ali de pós-operatório. Então, ainda é necessário analisar intervenções preventivas para serem implementadas nas cidades, nos municípios, bairros, visando sempre a autonomia, segurança e funcionalidade desse idoso. Então, é necessário ampliar as ações educativas, incentivar grupos. Então, é muito interessante que sejam criados grupos de caminhadas, de exercícios guiados, visando sempre essa funcionalidade e qualidade de vida do paciente. Então, em muitos municípios, isso ainda é muito precário, né? O paciente ele não chega para a prevenção. E a melhor forma de reduzir esses riscos e diminuir os impactos que as quedas trazem é aumentando as prevenções, as intervenções preventivas e trazendo mais segurança para a população. Então aqui a conclusão é que as quedas elas são multifatoriais, então elas podem ocorrer por doenças neurológicas, pelo fator mesmo do envelhecimento, né, que acarreta em fraqueza, em perda de função. E a prevenção precoce ela reduz as quedas. Então assim, prevenindo é que a gente consegue diminuir todos esses impactos. A fisioterapia ela é essencial na prevenção e na reabilitação do idoso. Então, nós fisioterapeutas que tem o trato direto e diário com o paciente. As estratégias preventivas devem ser ampliadas, então ainda não tem todo o apoio e a efetividade que deveria ter. E também deve sempre focar na qualidade de vida e independência do idoso. Então agora eu gostaria de ler os meus agradecimentos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela força durante esses 5 anos. Agradeço a mim pela dedicação, a minha família e ao meu namorado pelo apoio. Agradeço em especial a minha mãe Nercy, que me deu suporte, que segurou na minha mão durante toda essa caminhada que a gente sabe que não foi fácil. E aos meus pacientes pela confiança e o aprendizado que levarei para sempre comigo. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigada a todos por terem assistido. E até logo!